Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. O Instituto Locomotiva, que é um instituto de pesquisa aqui de São Paulo, está realizando uma série de levantamentos durante essa crise do novo coronavírus. Um deles, exatamente sobre o isolamento social, traz uma conclusão, que é a seguinte: os idosos são os que mais saem de casa e as razões são várias. O levantamento ouviu muita gente, 5.859 pessoas de todas as regiões do Brasil, entre 10 e 12 de abril. Para entender esse resultado e os motivos por trás dele, o Item Mais de hoje recebe o Renato Meirelles. Renato, que é o fundador do Instituto Locomotiva. Oi, Renato, bem-vindo ao Item Mais, tudo bem? Olá, tudo bem? Um prazer estar falando com vocês. Prazer é todo meu. Renato, primeiro eu quero saber mais sobre essas pesquisas que o Instituto tem feito durante a pandemia e quais são alguns dos resultados mais interessantes que vocês tiveram. Conta pra gente. Olha, Monalisa, mesmo durante a pandemia, assim como vocês, jornalistas, nós que trabalhamos com pesquisa e com perguntas como vocês, nunca trabalhamos tanto. O Instituto Locomotiva, além das pesquisas gerais da sociedade brasileira, tem feito uma série de levantamentos junto com a Central Única das Favelas, como Data Favela, que é uma parceria nossa junto com a CUFA. E se tem algo presente, seja nas pesquisas do Instituto Locomotiva ou nas pesquisas do Data Favela, é que esse não é um vírus democrático. Né? O coronavírus foi um vírus que atingiu de forma muito diferente ricos e pobres no Brasil, porque se é verdade que ele pode deixar tanto os mais ricos quanto os mais pobres doentes, não é verdade que os anticorpos sociais para se proteger desse vírus atingem as pessoas da mesma maneira. A gente tem de um lado uma camada mais rica que possibilita com que essas pessoas trabalhem em home office, por exemplo, e do outro lado pessoas que trabalham em profissões onde o home office é simplesmente impossível. De um lado nós temos a crise atingindo as pessoas mais ricas, fazendo com que elas dispensem sem nenhum tipo de remuneração as diaristas, e do outro lado nós temos as próprias diaristas que estão sem sua fonte de renda no período da pandemia. De um lado nós temos uma crise quando as pessoas não acham álcool em gel nas farmácias, e do outro lado nós temos 46% dos lares das favelas brasileiras que não têm acesso à água encanada. Se tem algo presente em todas as pesquisas que nós estamos desenvolvendo nos últimos tempos, é o quanto que ricos e pobres têm anticorpos sociais diferentes para combater a epidemia. Aí fica um jogo muito desigual, né, Renato? Fica uma sentença de morte, parece meio pesado demais quando eu uso essa frase, mas é mais ou menos isso. Atenua ou potencializa o que eu falei, Renato? Eu acho que, por mais duro que seja, é o retrato do que as nossas pesquisas têm mostrado sobre a desigualdade da sociedade brasileira. É bom lembrar que não foi o coronavírus que inventou essa desigualdade. Essa desigualdade já existia, só que ela ganhou um contorno mais trágico por conta da pandemia. Exato. A CNN cobriu, e quem está nos ouvindo com certeza teve acesso a essa notícia, uma das nossas últimas pesquisas, que mostrou que 1/3 da classe A e B, que são os 25% mais ricos do Brasil, pediram auxílio emergencial. Sim. Né? Até foi um dos temas do grande debate. Que maravilha! Você acompanha o grande debate, está de olho na firma de verdade. Muito obrigada. Super, inclusive foi uma das poucas vezes que eu vi o Augusto e o Coppola concordarem com alguma coisa. Pois é. Que era a constatação de que 1/3 da classe A e B pediu auxílio emergencial e 70%, 69% para ser exato, aceitaram. Tiveram o auxílio emergencial concedido pelo governo, mesmo fazendo parte da classe A e B, fazendo parte dos 25% mais ricos. A gente viu aí tanto o Augusto quanto o Coppola concordando, né, que isso era um absurdo. Exato. Um absurdo e vergonhoso, né? Vergonhoso de qualquer um dos lados, de quem pediu, de quem deferiu, de quem não questiona, de quem não aponta isso, de tudo quanto é lado, né? É muito triste, né, Monalisa? Porque por mais que a crise atinja a todos, uma coisa é alguém tá passando fome.
Isso. Outra coisa é alguém querer fazer um pedido a mais no seu aplicativo de comida com o dinheiro que for receber do auxílio emergencial. E nas pesquisas ficava claro que essas pessoas não achavam errado o que estavam fazendo. Então, seja do ponto de vista ético, seja do ponto de vista do controle do dinheiro público, o resultado da pesquisa é muito triste sobre a realidade do nosso país. Por outro lado, os moradores da favela que receberam o auxílio emergencial, aqueles que conseguiram receber o auxílio emergencial, mais da metade deles dividia esse dinheiro com o seu vizinho ou com seus amigos. Sim. Então, na favela, ninguém passa fome sozinho, de um lado. Do outro lado, a gente tem a elite fraudando o auxílio emergencial. Eu não tenho dúvida nenhuma que a elite tem muito o que aprender com os mais de 13 milhões de moradores de favela no Brasil. Mas não tenha dúvida disso. A gente tem ouvido aqui no Item Mais todos os representantes dessas associações, esses líderes comunitários que tanto revelam, que tanto pedem, mas não é que tanto pedem porque eles pedem demais, eles tanto pedem porque eles não são ouvidos praticamente nunca. Então, esse alerta a gente tem dado aqui também para engrossar esse coro e para tentar causar algum tipo de despertar, né? Porque essa é uma questão, quando a gente vê, claro, as injustiças sociais, o vírus social que você disse é muito difícil de combater, mas pequenas atitudes individuais aumentando esse coro, pode ser que lá para frente, porque agora eu já tenho uma desesperança pontual, mas lá para frente a gente consiga trazer, sei lá, comportamentos diferentes, cabeças diferentes, dores diferentes para aumentar a verve, aumentar o que precisa ser dito, né? A gente tem que cada vez mais falar sobre isso. Hoje eu tô com a causa meio à flor da pele, então desculpa, mas vamos nessa. Eu tenho que pedir desculpa ainda mais para mim, eu tô com isso, quanto mais a gente estuda qual é a realidade do Brasil, mais fica difícil não se conformar com essa situação, né? Tem uma coisa possível de positivo de se tirar dessa tragédia toda que está acontecendo no Brasil, é que a gente está enxergando um novo marco civilizatório, né, onde a polarização deixa de ser uma polarização de esquerda ou de direita e passa a ser uma polarização da civilização contra a barbárie. É isso aí, vou usar essa frase também. Eu digo que nessa pandemia eu conversei com tanta gente que me ensinou e essas frases elas entram na minha cabeça, quando eu as repito eu digo, é plágio, pessoa tal falou, então fique tranquilo, mas vou usar porque fique à vontade. Ela tem que ser repetida. Eu quero olhar mais um recorte aí de tudo isso que vocês estão trazendo, que é sobre esse dado de que os idosos são os que mais saem de casa. Como é que vocês chegaram nessa informação, que é super importante? Eu tenho idosos na família, é dureza muitas vezes conscientizar e dizer o que pode e o que não pode, mas vamos lá, conta. A curiosidade sobre essa diferença dos hábitos dos mais maduros para os mais jovens se deu também porque eu comecei a ver isso no meu círculo próximo, né, com meu pai, com a minha mãe, com os meus sogros. E o que está por trás desse comportamento são algumas questões que podem ser explicadas pelo hábito e pela cultura. Em primeiro lugar, as pessoas mais velhas, em geral, têm mais manias. E essas manias são difíceis de serem rompidas, né? Então, o hábito de sair de casa, de conversar com a vizinha, de ir na padaria todo dia, de fazer as suas compras picadas no supermercado, são uma característica bastante presente no comportamento dos mais velhos, mais até bem mais do que no comportamento dos mais novos. Fora isso, a gente tem na população mais velha uma dificuldade maior de lidar com as novas tecnologias que permitem fazer com que o isolamento físico não necessariamente seja um isolamento social. Os mais jovens estão usando e abusando das novas tecnologias e isso permite com que, mesmo sem estar fisicamente com seus parentes ou com seus amigos, a gente consiga não se isolar
tanto socialmente. Isso é mais difícil entre a população com mais de 60 anos de idade. A outra questão chave é um certo ceticismo da população mais velha, que em geral é uma população mais conservadora, sobre a gravidade da doença. É um ceticismo que aumenta quando parte das lideranças do nosso país insistem de que essa não é uma pandemia, como diz a Organização Mundial da Saúde, ou que não tem a gravidade que poderia ter essa crise sanitária que nós estamos vivendo. Então, são pessoas que, em geral, falam que isso é uma gripezinha. São pessoas que, em geral, falam que não é tão grave a situação do Brasil. São pessoas que acabaram normalizando o número de mortes, ou mais do que isso, tendem a achar que esse número está super inflacionado, né? Não é à toa que também é essa a parcela da sociedade brasileira que mais transmite aquelas fake news que mostram, olha, a pessoa morreu na facada e no atestado de óbito apareceu como Covid-19 ou suspeita de coronavírus. Uhum. Então, seja por uma questão de hábito cultural, seja pela dificuldade tecnológica, seja por uma dificuldade, um conservadorismo que faz com que essas pessoas neguem com mais veemência do que os mais jovens a gravidade da doença, isso acaba transformando que esse público, que é, por acaso, o público mais suscetível à doença, né, o público que falam que fazem parte do grupo de risco, se é possível dizer isso, todos têm o risco, mas esse grupo o vírus atinge com maior força esse grupo social, seja ainda tão refratário a tomar as medidas de isolamento tão necessárias. A gente está ouvindo nos últimos dias um questionamento por parte das autoridades querendo recontar os números da pandemia no nosso país, dizendo que X ou Y potencializou o número da pandemia, que não é bem assim, que não é tão sério assim. Isso só piora o que vocês já estão apontando, né? Super importante essa sua observação, e pensa que o cara que vai falar agora é um cara que adora os dados, que ganha vida fazendo perguntas, que acredita na ciência, que acredita que a Terra é redonda e que 1 mais 1 dá 2, tá? Feita essa observação, sigamos. Eu quero dizer que essa pessoa aqui que está falando com você também acredita nisso. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 1 igual a 2. Isso, aleluia, e a Terra é redonda. Não, vale lembrar isso, né? Só para reforçar o meu lugar de fala sobre essa polêmica da recontagem. Do ponto de vista de política pública, de verdade, faz diferença se morreram 35 mil, 40 mil ou 25 mil? É menos trágico uma tragédia por causa disso? Não é menos trágico. Não exige menos atenção das autoridades. Exato. Essa tragédia é tão grande contra outra tragédia. Qualquer cientista sabe que existe uma subnotificação que no limite é oriunda da falta de exames que ainda tem no Brasil. Sim. Qualquer um sabe disso. Eu não estou falando que eu sou contra saber o número exato, mas do ponto de vista de políticas públicas para salvar vidas, os recursos que poderiam ser usados para uma eventual reportagem, traz uma conta, poderiam ser utilizados para a proteção dessas pessoas. Poderiam ser utilizados para atividades governamentais que levem a salvar vidas. Eu digo e provoco um pouco mais, Mona Lisa. Se a transparência fosse, de fato, o que norteasse as políticas públicas, não ia ser necessário ações do Supremo Tribunal Federal para garantir a transparência na divulgação dos dados. Exato. Não é isso que norteia. O que norteia esse debate que está entrando é, na verdade, um viés negacionista. Um viés negacionista que fez com que se reduzisse verbas do IBGE, com que se questionasse a postura, a existência do Inmetro. Inmetro. É disso que a gente está falando. Exato. Nós temos uma política clara de questionamento
da ciência. Então, é muito difícil para esse cara que acredita que a Terra é redonda, que 1 mais 1 é igual a 2, acreditar que o que está por trás de um processo de saber o exato número de mortos seja uma defesa da transparência e da verdade. Acho muito difícil acreditar nisso. Por mais que eu ache fundamental saber com a maior exatidão possível tudo o que está acontecendo. Eu só não acredito na intenção, sinceramente. E enquanto se joga para esse diversionismo, nós temos dezenas de milhares de brasileiros que já morreram. Nós temos mais de 500 mil de infectados. E pior do que isso, nós não temos nenhuma perspectiva disso melhorar. Uhum. Isso me preocupa. Para quem acredita que é necessário salvar vidas, para quem sabe que é uma ilusão apostar na contradição entre economia e entre saúde, não sei se as pessoas, todo mundo se dá conta, mas uma das primeiras coisas, uma das regras não escritas da economia, a primeira coisa que se aprende na faculdade de economia é que mortos não produzem. Pessoas mortas não consomem, pessoas mortas não recuperam a economia. Só pessoas vivas recuperam a economia. Então, me parece muito estranho a origem desse debate. Me parece querer muito mais jogar para a diversidade do que acreditar necessariamente na importância que os dados e que a ciência têm para conseguir desenvolver a melhor política pública que salve vidas no Brasil. Sim, eu fiquei aqui ouvindo você. Quando a gente fica meio perplexo, assim, ouvindo o outro, não é a perplexidade negativa, é a perplexidade da constatação, né? Da constatação de algo. É triste. Sim, porque a última coisa que a gente tem que fazer nesse país, aliás, em nenhum lugar do mundo pode ser feito isso, é negar o fato. A negação de fatos não combina com o século XXI, com o progresso da ciência, com o pensamento lógico, não combina com absolutamente nada que tenha a ver com os tempos modernos. Se a gente evoluiu, o pensamento tem que evoluir junto, né? É o mínimo que se espera. Perfeito. Quais são motivos aí dessas situações todas apontadas? Agora olhando de novo para a questão dos idosos. Por que os idosos se expõem tanto, além de tudo isso que a gente já falou, pontuou? Pode ser a questão do desserviço da liderança, que dá informação A e B que confundem. Eles estão cientes de que são grupo de risco mesmo, os idosos, apesar de toda essa confusão da informação? Ótima pergunta. Eles sim estão cientes que são grupo de risco, mas eles são mais refratários a entender que o risco é real. Então, ao mesmo tempo que eles entendem que fazem parte de um público mais vulnerável, eles, além de não acreditar na gravidade da doença, da mesma forma que os mais jovens acreditam na gravidade da doença, eles acabam tendo que se deparar, isso é uma outra questão importante que nós não abordamos ainda, com uma autodefesa de um preconceito que, infelizmente, é naturalizado na sociedade. Nós fizemos, há 6, 7 meses atrás, uma pesquisa que mostrou que, bem antes da pandemia, mas uma pesquisa com esse público mais velho, e a gente perguntou para esse público qual é a última forma, a última jeito que eles gostam de serem referenciados, E eles falam: eu odeio quando me chamam de velho. Uau. O velho, em geral, está associado não à experiência, não a uma pessoa mais vivida, com mais condições de sair de situações por tudo que já passou na vida dela. Em geral, está associado a algo atrasado, a algo antiquado, a algo antigo. Não é à toa que quando nós perguntamos para essas pessoas do que eles têm mais medo com o processo de envelhecimento, o que lidera a lista é ficar feio. Nossa, meu Deus. Mais do que não ter dinheiro, mais do que perder as pessoas que ama, é ficar feio. Por quê? Porque na visão deles, as rugas são a representação estética de um preconceito que eles sofrem na sociedade. Sei. Então, na medida em que se apresentam essas pessoas mais velhas também como um grupo de risco, você acaba fazendo com que eles revivam um conjunto de preconceitos sociais que eles enfrentam no dia a dia da sociedade. Sim. Então, negar a gravidade, negar o fato de serem mais vulneráveis nesse momento, também passa por negar a própria
condição de ser alguém mais maduro. Porque aceitar isso significa, na visão de parcela dessas pessoas, que eles, de fato, estão ultrapassados na sociedade. Ah, meu Deus do céu, eu escuto isso com dor no coração, claro, e isso também serve para nós todos, né, Renato, para que a publicidade... Não reforçarmos esses estigmas, né? Exato, esse estereótipo, aliás, qualquer estereótipo é burro, né? Qualquer um deles, as pessoas não são iguais, os comportamentos não são iguais, a individualidade, a diferenciação, elas são ricas, trazem o elixir da vida, cada um é diferente, essas diferenças compõem uma singularidade, vamos dizer assim. É super importante isso, porque quando você... Agora, independente da questão da pandemia, vamos pensar os brasileiros com mais de 50 anos de idade, que nós chamamos de Grey Power no Instituto Locomotivo. Uhum. Os Grey Powers, que são os brasileiros com mais de 50 anos de idade, são o maior mercado consumidor do Brasil, com mais de 2 trilhões de reais anuais. Os Grey Powers, que são formados por 54 milhões de pessoas, só 9% se reconhecem nas propagandas. Exato. A gente acabou fazendo com que tivesse uma ditadura da juventude. Só que essa ditadura da juventude nem de perto fala para o maior mercado consumidor. Exato. Ou seja, ela não é inteligente, né? É zero inteligente. Então, se não for por uma questão de valor, de princípio, que seja por uma questão de inteligência. Isso. O preconceito é burro e atrapalha os lucros. Mas sem dúvida é isso, a gente combater qualquer tipo de preconceito e de estereótipo dentro da pandemia. Isso tem o efeito que a gente está vendo, que é terrível, mas a pandemia vai passar, vai ter um mundo pós-pandemia, vai ter o novo normal, já está tendo, e é hora da gente estabelecer tudo isso como um novo comportamento, né, Renato? Olha, Manalisa, eu não tenho dúvida nenhuma, tive há pouco tempo a minha primeira filha, que vai fazer 8 meses agora. Parabéns! Obrigado. E a única coisa que eu quero para ela é que ela, de verdade, cresça num mundo diverso. A gente aprende olhando diferente, a gente aprende ao invés de ficar fazendo juízo de valor sobre as outras pessoas, a gente aprendendo com os mais velhos, com os mais novos, com os adolescentes, com o negro, com o branco, com o cara que tem mais grana, com o cara que tem menos grana. Eu falei que se tem uma coisa positiva na pandemia é que ela tem um potencial grande de ser um marco civilizatório, mas eu estou enxergando agora uma outra coisa. Fala. É lindo lembrar, ou pelo menos é uma luz no fim do túnel quando a gente lembra que no século XX os maiores avanços da ciência vieram depois da gripe espanhola. Sim. É lindo quando você lembra que depois da peste negra veio o iluminismo. Então, a volta, toda essa tragédia, infelizmente, é uma tragédia que nenhum de nós gostaríamos, mas além de ser um marco civilizatório, vai lembrar para as pessoas que, a não ser que você tenha marcos regulatórios do que é fato e do que é fake. Marcos civilizatórios do que são princípios de igualdade de oportunidades versus o princípio da agressividade e da barbárie, você não consegue avançar. Eu saio desse processo, pelo menos enfrento esse processo de pandemia, eu ganho energias para conseguir, nesse cenário onde alguns passam a duvidar da ciência, eu sigo pesquisando a opinião, os hábitos e os fatos dos brasileiros, tendo em mente ou inspirado nessa lembrança histórica e história também, a ciência, que depois desses grandes tragédias da humanidade nós tivemos grandes avanços aí na ciência e na civilização. Amei falar com você, aprendi muito. Eu quero dizer que esse é o melhor momento meu aqui no podcast, todas as vezes em que eu aprendo com os meus interlocutores. Então, eu falo obrigada, Renato Meirelles, por me ensinar hoje. Amei. Manalisa, super obrigado pela oportunidade de estar dividindo com você e com os ouvintes do podcast um pouco do que a gente tem estudado sobre a realidade do Brasil, dos consumidores, do cidadão, dessas pessoas que de algum jeito fazem o nosso país sobreviver a mais essa grande tragédia. Conte com a gente todas as vezes que a gente tiver algo para contribuir aí para o debate. Super parabéns pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo na CNN. Oh, querido, obrigada por tudo. Ó, vai ter mais, tá? Um beijo. Um beijo grande, até mais. Até mais, tchau.